No coração das Escrituras, encontramos narrativas que não apenas contam histórias antigas, mas antecipam acontecimentos futuros com precisão surpreendente. E entre essas, duas se destacam com força profética e poder inspirador. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da fornalha ardente e o testemunho corajoso dos primeiros cristãos no Novo Testamento. Essas experiências vividas em tempos de intensa perseguição espiritual ecoam os avisos e encorajamentos dados por Cristo em relação ao tempo do fim. Quando lemos passagens como Daniel capítulo 3, versículos 17 e 18, e Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 17, percebemos um fio condutor entre a fidelidade inabalável e a oposição implacável. O decreto para adorar a estátua de ouro remonta, em simbologia profética, à imposição da adoração à imagem da besta no tempo do fim. O que está em jogo não é apenas obediência civil, mas adoração e lealdade. E nesta batalha entre o poder humano e a autoridade divina, os fiéis se destacam não por sua força física, mas por sua firmeza espiritual. Jesus, conhecendo os temores que cercariam seus seguidores ao longo dos séculos, repetidamente dizia: "Não tenham medo." Em João capítulo 6, versículo 20, ele tranquiliza os discípulos em meio à tempestade. Em Lucas capítulo 24, versículo 38, ele aparece entre eles e questiona o porquê do espanto e da dúvida. Essas declarações não são apenas palavras de conforto, mas convocações à fé ativa. Os seguidores de Cristo nos tempos finais serão chamados a viver essa confiança, mesmo diante de ameaças, perseguições e leis que desafiarão sua liberdade de adoração. O mundo assistirá à repetição de cenários antigos em uma escala global, onde a fidelidade à palavra de Deus será testada com fogo, literal ou figurado. Mas em cada situação, a paz de espírito prometida por Cristo será o diferencial entre o medo e a coragem. Como está escrito em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A história da igreja primitiva, especialmente em passagens como Atos, capítulo 12, versículos 1 a 17, nos oferece mais do que inspiração. Ela fornece instruções práticas para os dias finais. Pedro, preso e vigiado por soldados, representa aqueles que serão injustamente acusados e aprisionados por sua fé. Mas assim como houve oração incessante pela vida dele, nos últimos dias também haverá uma comunidade remanescente que sustentará uns aos outros em oração e vigilância. Milagres, como o livramento de Pedro, não serão exceção, mas parte do mover de Deus para proteger seus escolhidos e cumprir sua missão até o fim. A coragem daqueles cristãos não veio de uma estrutura social estável, mas da certeza da presença do Espírito Santo. Eles sabiam em quem criam. Como Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25 nos mostra, a rejeição da verdade leva ao endurecimento espiritual do mundo, mas os que andam na luz permanecem firmes diante das trevas crescentes. Ao analisarmos as leituras sugeridas, incluindo Mateus capítulo 12, versículos 9 a 14, vemos como a verdade e a justiça incomodam o sistema religioso quando confrontam tradições humanas. Jesus curou em um sábado, e por isso conspiraram contra ele. Isso não é apenas uma referência a um evento isolado, mas uma antecipação do que acontecerá quando a fidelidade à lei de Deus entrar em conflito com os mandamentos dos homens. O sábado, como sinal entre Deus e seu povo, será novamente um ponto de teste. E como nos dias de Cristo, muitos religiosos se levantarão contra os fiéis, acusando-os não de maldade, mas de desobediência à norma estabelecida. A coragem de permanecer ao lado de Cristo, mesmo quando isso signifique enfrentar o ódio religioso,
é uma característica que precisará ser cultivada hoje para ser vivida amanhã. Não estamos apenas olhando para o passado, mas nos preparando para o futuro com base nas lições do ontem. A imagem da estátua em Daniel, capítulo 2, versículos 31 a 45, também não pode ser ignorada nesse contexto. Ela revela, através de reinos sucessivos, a trajetória da história humana e seu desfecho inevitável, o estabelecimento do reino de Deus. A pedra cortada sem auxílio de mãos humanas representa o retorno de Cristo, que destruirá todos os sistemas de poder que se opuseram a ele. Saber disso deve nos preparar não com medo, mas com expectativa. A profecia não tem como objetivo nos apavorar, mas nos ancorar na verdade. Cada evento revelado na profecia é uma prova do cuidado de Deus, que anuncia o fim desde o princípio. Assim, ao vermos os sinais se cumprindo, não ficamos surpresos, mas confiantes. O plano está em andamento, e nossa parte é permanecer fiéis, com o olhar fixo em Cristo, o autor e consumador da fé, conforme nos mostra Hebreus, capítulo 12, versículo 2.